Soberano Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu tão grande nome, somos gratos porque podemos estar na Tua casa de oração mais esta noite. Quero agradecer pela presença de cada um, talvez alguém que esteja a caminho traga debaixo dos Teus cuidados. E aqueles que não poderão estar conosco, onde eles estão agora, sejam guardados e amparados por Ti, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá fortalecimento para nós prosseguirmos. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes, ainda mais quando desejamos fazer a vontade do Senhor, trabalharmos na obra do Senhor. Como tem sido difícil, mas, ó Deus, fortalecido e capacitado pelo Senhor, tenho certeza, temos esta fé, que vamos continuar prosseguindo e caminhando. Fortaleça, Deus, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ler com os irmãos nesse momento, abram a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Quero falar um pouquinho da importância da fé, mas também alguns... Quero falar um pouquinho da importância da fé e alguns entendimentos aqui desse texto, Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7, eu quero ler de 1 a 10, a cura do servo de um centurião, tá? Não podem acompanhar assentados. E diz assim o texto: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo.
e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo, não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Irmãos, o que eu quero destacar aqui é a fé desse homem. Ele não era um homem qualquer, né? Não era um homem simples. Às vezes, se a Bíblia nos apresentasse um homem simples da sociedade, poderia dizer: como esse homem simples, cheio de problemas, cheio de necessidades, é claro que ele iria ao socorro de Jesus, como normalmente as pessoas fazem, né? E como normalmente nós vemos, aquelas pessoas que elas são financeiramente melhores sucedidas, são bem-sucedidas, geralmente elas nem querem saber quando você vai evangelizar. Tem sido uma realidade, tá? Você vai numa comunidade mais simples, mais pobre, assim, as pessoas são receptivas: olha por mim, você quer entrar aqui na minha casa fazer uma oração, né? Olha, fale comigo, eu estou precisando e tal. Agora, uma pessoa que ela é financeiramente mais, ela está numa situação melhor, né? Não estou dizendo que todos são assim, né? Mas normalmente ela já não vai querer nos receber, porque acha que já tem tudo que ela precisa, né? Que ela não precisa de mais alguma coisa, ela já tem suas necessidades atendidas, como se conhecer Deus fosse atender as necessidades materiais. Mas Deus quer atender as necessidades espirituais em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer assim, não é discriminando, não é dizendo que o rico não pode ser alcançado, né? Só o pobre. Todos podem ser alcançados, mas normalmente é essa situação, a situação material da pessoa, muitas vezes a coloca assim, desinteressada ou interessada. Então Deus está usando aqui, nas Escrituras, nos traz esse relato de um homem que tinha uma posição importantíssima, porque ele era um oficial do Império Romano. Ele cuidava de 100 homens, não era uma condição simples que qualquer homem pudesse. Ele era uma autoridade, ele era um centurião, então ele tinha 100 homens aí debaixo do seu comando. Ele era um oficial do Império Romano, né? Então esse destaque eu faço dessa fé que esse homem, que poderia assim, aparentemente concluir: olha, eu sou um homem importante, eu sou um homem de autoridade, se o meu servo está doente, eu vou determinar que um bom médico possa curá-lo, né? Que ele tenha o melhor tratamento, então eu não quero me incomodar com isso, eu já tenho muito trabalho para cuidar desses soldados que estão debaixo aí da minha autoridade. Mas ele não pensou dessa forma, e ele então vê uma maneira de se aproximar de Jesus. Mas o destaque que eu faço, irmãos, também é no relato que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 7, de 1 a 10, e nós temos o relato de Mateus capítulo 8, de 5 a 13. E às vezes pode parecer que há uma discordância
Depois em casa você pode ler Mateus 8, 5 a 13, que traz a cura do servo e do centurião. Você vai ver que no relato aparece assim como que se fosse uma contradição comparado com Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Então, eu quero trazer assim um argumento que ele é, em primeiro lugar, o outro argumento ele é mais forte que eu vou apresentar. Mas esse argumento ele é assim muito do nosso cotidiano, né? Ele é um argumento mais comum, tá? Um argumento que eu vou apresentar. Veja, se eu pego, por exemplo, o irmão Marco, eu pego o irmão Adriano, aí nós vamos até Rio das Pedras, e lá, vamos supor que aconteça um acidente e a gente consiga acompanhar como é que foi aquele acidente. Você está lá na Rio das Pedras, né? Então somos nós três ali, está o Marcos, está o Adriano, e aí eles presenciam todo aquele acontecimento, seja de uma colisão, seja de um atropelamento, alguma coisa ali. Então eles presenciam, os dois presenciam. Aí eu falo assim: bom, Marco, você e o Adriano, né? Vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão fazer um relatório, fazer um histórico do que vocês viram aqui. Desde quando nós chegamos, então todo o histórico, o que vocês presenciaram aqui. Com certeza, o relato do Adriano, do conteúdo, comparado o conteúdo do relato dele com o conteúdo do relato do Marco, vai ser diferente. Ambos vão focar para o acontecimento maior, que foi, se foi aquele atropelamento, se foi aquela colisão, né? Eles vão focar para isso. Mas eles vão ter assim uma diferença no relato. Então talvez o Adriano vai falar assim: olha, eu estava em pé na guia e eu vi aquele carro quando vinha. Aí o Marco pode dizer: eu estava praticamente encostado no muro, na calçada, quando eu vi. Então, percebe? Então veja, Lucas, ele é mais com detalhes para trazer, para narrar os acontecimentos. Lucas, ele trazia mais detalhes. Como você vê em Lucas, depois você vê em Mateus, você percebe a diferença. Já em Mateus, a gente vê mais resumido. E ele traz esse acontecimento de uma forma mais resumida. Até eu marquei aqui, resumidamente, o que Lucas traz e depois o que Mateus traz. Então, em Mateus está assim: entrando em Cafarnaum, que era bem próximo do mar da Galileia, né? Apresentou-se a ele um centurião. Então, vai observando. O texto que nós lemos já não traz assim, que o centurião se apresentou a Jesus. Se mandou ali os anciãos judeus, né? Então, percebe a diferença. O centurião disse: meu criado jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Veja como o relato dele vai sendo diferente, né? Jesus disse: eu irei curá-lo. Disse o centurião: não sou digno que entres em minha casa, né? Diga apenas uma palavra. Homens estão sob as ordens do centurião, porque diz assim: eu também sou um comandante, eu sou um homem, que eu tenho outros debaixo do meu comando. Eu digo para esse: vai, ele vai, aquele vem, faz isso, ele faz, né? Então esse relato ainda estava mais parecido com o de Lucas, né? E aí aquela expressão de Jesus: nem em Israel viu uma fé como essa, né? Nem em Israel pode se constatar uma fé como essa. Nos versos 11 e 12, um comentário a mais do que Lucas, né? Os versos 11 e 12. Disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora, o servo foi curado. Agora você lê em Lucas nós vemos assim, de forma resumida, no fim das palavras, veja, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, veja como o relato vai sendo diferente, né?
Então, no fim das palavras, entrou em Cafarnaum. O servo do centurião estava doente, quase à morte. Enviou a Jesus, então esse centurião envia a Jesus alguns anciãos judeus, que até falam, esse vale a pena se atender, até a sinagoga ele construiu para nós, né? Tá? Então veja que o relato vai sendo diferente. Então esses anciãos falaram com Jesus. Disse que o centurião lhes havia edificado uma sinagoga. Jesus foi com eles. Perto da casa, o centurião lhes envia amigos. Então primeiro ele enviou os anciãos judeus para falar com Jesus, falar do seu servo que estava doente e tal. Então quando Jesus se aproxima, esse centurião manda alguns amigos, até para dizer isso, que ele não era digno de recebê-lo ali em sua casa. Né? Não sou digno de que entres em minha casa. Não me julguei digno de poder ir ter contigo. Então ele não se achou digno. Veja, um homem com toda a autoridade, né? Um centurião, um oficial que era respeitado, oficial do Império Romano. Ele não me vejo digno de ir até a sua presença. Então ele reconheceu a soberania, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Então isso tudo está incluído, né, vamos dizer assim, naquele que tem verdadeiramente fé em Deus. Então ele reconhece a soberania de Deus, a autoridade de Deus, que Deus é o único Deus, e nós nos humilhamos perante Deus, assim como esse homem, importantíssimo, né, com um cargo de grande responsabilidade, ele não me vejo digno de ter contigo. Então, vocês percebem esse destaque também, que é muito importante, né? Então aí ele fala da mesma coisa, tem homens sobre a minha autoridade, tal, digo, esse que vai, ele vai, vem, faz isso, ele faz, etc. Né? Depois daquela declaração de Jesus, nem Israel vi tamanha fé. E no final, então, o seu servo ele é curado. Então algumas coisas elas são gerais e a gente percebe, né? Que pelo menos no contexto geral se igualam, como nesse exemplo que eu dei do acontecimento. Vamos supor que o irmão Adriano e o irmão Marco presenciaram. Se foi ali uma colisão, eles vão falar, não, nosso relatório aqui é sobre uma colisão. Pode até falar, às vezes pode até se enganar um pouquinho na cor do carro, né? Para mim parecia um carro branco. Não, era prata, né? Aquela prata bem clarinha. Então, mas aconteceu ali uma colisão. O fato maior vai ser destacado, mas aí os detalhes, né? Os detalhes às vezes podem ter alguma divergência. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, eu destaquei aqui um autor que em 2002 ele fez um comentário em novembro e dezembro, né? Ele fez um comentário na revista Sinais dos Tempos. O nome dele era Alberto Tim, né? Ele fez um comentário na página 30, que o diálogo possa ter sido através de mensageiros, que diálogos diplomáticos, tá? Eles surtiam um efeito como se o próprio soberano, o autor daquela mensagem estivesse ali. Então, esse mensageiro que ele trazia essa mensagem era como se o próprio centurião estivesse ali. Então, por isso que Mateus ele traz, aliás, em Lucas, né, que nós lemos, servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns. Então, lá em Mateus, né, traz que ele se apresentou. Então, por que ele disse que ele se apresentou? E aqui em Lucas diz que ele já enviou anciãos judeus. Então, é muito comum numa mensagem de uma pessoa muito importante, os seus mensageiros, quando levavam a mensagem, como se o próprio autor daquela mensagem estivesse ali presente. Entendeu?
é uma mensagem diplomática. Por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro, ele tem ali um seu auxiliar, um secretário. E num encontro que ele possa não estar presente, ele é um porta-voz. Então lá ele traz, aqui vou ler então as palavras do nosso presidente, né? Então ali aquela mensagem vinda de uma autoridade dessa, como se a autoridade estivesse ali. Se alguém quisesse fazer um relato assim, presidente Bolsonaro esteve nos falando e nos trazendo um relato assim, assim, assim. A pessoa pode pensar, mas ele não esteve, era o secretário. Não. Há também um entendimento dessa forma, que o mensageiro, uma mensagem diplomática, ele traz aquele anúncio, é como se aquela autoridade, que ela é autora daquela petição, daquela palavra, ela mesma estivesse presente. Então tem esse entendimento também, segundo esse escritor, Albert Tim, né? Que em 2002 ele fez esse comentário naquela revista, né? Sinais dos Tempos. Então, quando os irmãos leem assim relato, Lucas traz mais detalhado. Outros evangelhos não trazem, então, às vezes parece uma divergência, mas não é. É que um traz com mais detalhes, um tem o seu contexto, o seu modo de vida, que ele relata de uma maneira, o outro não. É a mesma coisa que você pegar um homem do campo para relatar um acontecimento, né? Um homem simples ali do dia a dia, que nem informação nenhuma intelectual tem. E depois você pega alguém, um advogado, ele vai pôr termos ali no relato dele, que vai parecer que está discordando. Mas não, os dois estão relatando a mesma coisa, tá? Os dois, só que no conteúdo vai aparecer diferente. Tá? Então esse é um destaque que eu faço, para quando os irmãos lerem algum texto que vê alguma divergência. Hoje, nas pesquisas, a gente consegue descobrir, né, o estudo que fez uma possível divergência desse texto para aquele. Então, há essa possibilidade de nós entrarmos no entendimento. Mas o que eu quero reforçar, tá? Embora a gente tenha essas curiosidades, mas o que eu quero reforçar é a fé que esse homem apresentou em Jesus Cristo. Porque um homem, como eu já falei, de uma ocupação de grande responsabilidade, um homem importante naqueles dias, um dos homens muito importantes naquele dia, e ele, tendo o seu servo enfermo, ele disse assim: não sou digno de recebê-lo ali em minha casa. Basta uma palavra, porque eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu também dou ordens e eles obedecem. Então basta uma palavra sua, meu servo vai sarar. Então veja, fazendo uma comparação, a palavra do centurião era uma ordem. Ele falava assim, mesmo à distância ele poderia falar, né? Poderia falar, você vai. O comandante, o centurião nos mandou, eu vou. Você vem, eu venho. Você faz isso, eu faço isso, né? Mas esse caso de ser curado era algo que não era uma simples obediência, né? Se ele dissesse para um servo, olha, pega um outro servo, né? Pega esse servo que está doente, seu companheiro, e traga aqui para o templo. Era uma coisa que tivesse ao alcance do outro servo, era só colocar ali uma maca, de alguma maneira, e carregar para lá. Mas se ele dissesse assim para o outro servo, olha, você vai impor as mãos e vai curar o seu companheiro, entre os servos, né? É o seu companheiro de trabalho, você vai, aí já seria algo mais difícil, ia depender da fé que aquele homem tem, né? Do Senhor. Então, quando ele confia que Jesus, dando uma palavra só, pode curar o seu servo que está enfermo, ele demonstra uma fé, já não é só autoridade, porque ele só usava de autoridade para dar ordens, mas Jesus, ele percebeu, Jesus vai usar de poder. Ele vai determinar que o meu servo seja curado. Basta uma palavra, não precisa nem ele ir. Uma palavra só. Então o que eu quero destacar, meus irmãos, a fé que esse homem, que era gentil, ele teve em Jesus. Então é uma lição para nós, entre tantos outros textos que nos trazem exemplo de fé. Esse é um texto clássico, né, que nós destacamos como um grande exemplo
de fé. Em Hebreus nos traz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11, capítulo 1. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. E no verso 6 traz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é quando nós confiamos que Deus vai entrar com providência, que Deus vai agir com o seu poder, antes de que aconteça. Não é depois. Por isso que a igreja às vezes tem os seus desafios. Ela fala, olha, nesse ano nós vamos crescer 30%. E aí começam a olhar, né? Ah, mas 30%, passou 5 anos, cresceu nem 10%. Será que vai crescer? Então está faltando fé. Ela fala, não, em nome de Jesus nós vamos crescer. Os 30% nesse ano. Né? Nós vamos subir, nós vamos subir, vamos dobrar. 100%. Então, fé. Que é aquilo que você não vai depender de cálculo. Vamos fazer isso. Ele quer que nós nos coloquemos nas mãos dele, para ele fazer a obra. Então, é essa fé que eu destaco nas nossas vidas, que nós precisamos ter diante de todas as situações que Deus tem colocado para nós. Que Deus assim nos abençoe, possamos realmente despertar, né, essa fé. Se temos alguma dificuldade, peça a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor age, né? Faz essa obra, eu quero confiar, mas estou tendo uma dificuldade. Confie que Deus ele responde às nossas orações. Muito bem, nós temos alguns pedidos. Quem tiver pedido, né, pode fazer, começando daqui da frente, depois vai lá. Temos algum pedido ou agradecimento, mesmo, fiquem à vontade. Momar que temos no nosso grupo, pedidos novos ou somos normalmente temos recebido? Grupo não. Teve um rapaz que ele pediu oração pelo processo. Ele mandou no zap da igreja, só que eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou estar mandando. Ele parece que está com um processo trabalhista e pediu. Deus é sabedor, né? Pediu oração por esse processo. Aí depois eu mando no grupo o nome dele certinho. Tá. E Deus é sabedor, né? Quem é essa pessoa? Por mim, na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu vou operar o síndrome do lado direito. Tá. Então os irmãos lembrem nas suas orações, além da oração que vamos fazer hoje. Então o irmão Toninho vai passar na segunda-feira, né? Operação número 30. Que Deus o abençoe. Tá? Vamos lembrar das nossas orações durante os outros dias. E falando assim nessas intervenções, dia 1º eu vou passar com o urologista. E o que está me incomodando é esse duplo J, né? Enquanto não tira, fica um tempo assim difícil, porque tem que estar urinando quase assim toda hora, que dá aquela vontade repentina e a urina com sangue, né? Não posso levantar peso, tenho que cuidar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar fazendo as coisas, então está sendo um tempo assim difícil, né, para mim. Mas Deus está sustentando. Então os irmãos orem pela Elza, que Deus dê a recuperação para ela. Às vezes ela sente dor na coluna, sente um mal-estar, precisa passar por um procedimento também. Que Deus abençoe, tá bom? E onde se a gente lembrar que tem já feito seus pedidos aí relacionados a problemas de saúde, né? Orar pela vida. Que dia que é, pastor? Também. Que dia que é seu procedimento? O meu é dia 1º de outubro. O meu já é segunda, dia 27, né? O meu é 27, né? Então, pastor Paulo, nós temos que orar, porque está aí com uma dificuldade de precisar entregar a casa no 1º dia de novembro, a menos que haja algum acerto de um aluguel, né? Então, Deus abençoe. Eles têm no seu coração formar um grupo de estudo, né? Um núcleo de estudo. Já tem alguns alunos que vão vir da Assembleia para cá. E eu gostaria que outros irmãos despertassem também, fizessem esse investimento e vai marcar o dia certo para essas aulas, vai combinar, né? Um dia que fica melhor. E a gente já sabe, já conhece o pastor Paulo, sabe da sua capacidade, sabe que é um homem separado
por Deus mesmo para o ensino, ele já tem demonstrado isso. Então é até um privilégio poder ter aulas, né, com o pastor Paulo, tá bom? Muito bem. Então esses os pedidos, nós vamos ter agora um momento de Só esses três? Né? Esses três? Esses. A irmã Elza foi. A Elza, que ela passa por esse procedimento de saúde, né? De exame, aliás, né? Tem que fazer exames. Eu vou passar também por essa consulta, né? Com o urologista, também por essa cirurgia de tinta, né? Deus abençoe. E agradecimentos, de modo geral. Orar pelo pastor Paulo. Então, eu pedi para o irmão Mário, pensa num hino para nós cantarmos agora, para finalizar. Eu vou fazer essa oração. Os irmãos, se quiserem ficar em pé ou ajoelhados, né, fiquem à vontade. Eu vou fazer essa oração. Vamos ter uma simples